Nossos cumprimentos aos telespectadores do TV Empresa. Este programa é uma promoção do Centro de Ciências Sociais da Universidade Regional de Blumenau, do mestrado em Administração e do mestrado em Contabilidade. No programa de hoje, nós vamos falar com o professor Henrique Luiz Correia, que é professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e com o executivo Luiz Fernando Grespan Renzo, que é diretor da IORC. E hoje nós vamos falar sobre a questão da excelência na gestão industrial. Aliás, esse foi um tema e os dois nossos convidados participaram aqui em Blumenau de um evento patrocinado pelo curso de Engenharia de Produção, o evento que se chamava Excelência em Gestão Industrial a Baixo Custo. Isso aqui é bom, né? A baixo custo. Henrique, é um grande prazer recebê-lo no TV Empresa. Prazer é meu, professor. E Luiz, mesma coisa, muito obrigado por você ter vindo aqui ao TV Empresa. Eu que agradeço a oportunidade. Tá. Começaria com você. Bom, o que é a IORC? Bom, a IORC é uma empresa que tem duas divisões. Uma que o pessoal conhece um pouco mais, que é de produtos de higiene pessoal. Ela fabrica o palinete, hastes flexíveis para o ouvido, toalha higiênica feminina, linha de perfumaria e etc. E a outra linha é a linha que eu dirijo, que é a divisão de produtos plásticos. Ela fabrica laminados plásticos de PVC. É uma indústria química, muito parecida com a indústria têxtil, porque os nossos produtos são usados na linha automobilística, no painel dos veículos, nos bancos, nas portas laterais, no câmbio. É utilizado nas indústrias de calçado, nas indústrias de móveis, pisos industriais, pisos comerciais, pisos de ônibus. Então, tem uma linha bastante grande. O que é mais visível é essa parte de higiene mesmo. De higiene, porque ela vende diretamente para o consumidor final. Exato. A nossa linha intermediária. Ela vai estar nos veículos da Fiat, da General Motors e etc. A empresa é em São Paulo? É em São Paulo, na município de Salto. E quantos funcionários tem a IORC? Nós temos, na divisão de plásticos, 300 funcionários na fábrica e mais uma rede de representantes no Brasil todo. Ok. E em São Paulo temos mais 300 funcionários na outra divisão e trabalhamos com funcionários na área comercial também no Brasil todo. Então, no total, temos em torno de 1.000 funcionários. Quase 1.000 funcionários. Henrique, quais são as tendências na gestão industrial? Bom, é sempre difícil a gente falar genericamente sobre as tendências em gestão, seja em que área for, né? Sim. Mas o tema das discussões que a gente veio ter aqui nesse encontro promovido pela FURB é um tema que genericamente a gente chama MRP2, né? MRP2 é um conjunto de técnicas normalmente apoiadas por computador que estão presentes em geral nesses sistemas integrados de gestão. Então, tem muitos nomes comerciais variados aí, esses sistemas integrados de gestão, por exemplo, o SAP, o Oracle, o Ban4, o MIS da LMCA, o BPIX da SSA, são vários, né? Entretanto, a lógica por trás desses sistemas, ela é toda uma lógica comum, né? Que visa suportar informacionalmente a boa tomada de decisão gerencial. Em todos os setores da organização, né? E são vários módulos, cada um a cargo de suportar a tomada de decisão em uma área. Os módulos a cargo de suportar a tomada de decisão gerencial na parte industrial é chamado MRP2. Então, a gente não diria que é uma tendência recente, mas é uma tendência que vem se consolidando nos últimos 20 anos, eu diria, de adoção dessas técnicas MRP2 para uma melhor tomada de decisão nessa parte industrial. Por quê? Porque em grande parte das empresas, o que predomina é o uso da intuição, né? É o uso de ferramentas, às vezes, caseiras ou da própria experiência dos profissionais envolvidos. Isso tem suficiência enquanto a empresa é pequena ou enquanto os seus concorrentes não são competentes o suficiente para desafiá-las. Na medida em que a empresa cresce ou que os concorrentes ficam mais competentes, o uso só de intuição deixa de ser suficiente. A intuição é sempre importante, não tem dúvida nenhuma, mas ela tem que ser acompanhada de uma gestão mais técnica e normalmente apoiada em computador por causa da amplitude, do tamanho, do porte dos problemas, né? A gente está falando de milhares de itens, está falando de centenas de produtos
E a gente fazer isso apoiado só na intuição é arriscado, no mínimo, hoje em dia, no mundo competitivo de hoje. Né? Uhum. Tá, eu tenho uma curiosidade conceitual. A diferença entre ERP e MRP2? Olha, a diferença é bastante fácil de a gente explicar. É uma questão de escopo, né? O ERP, o significado é um termo em inglês que é Enterprise Resource Planning System, né? Traduzindo, é um sistema de planejamento dos recursos do empreendimento como um todo. Aí a gente está abarcando a gestão dos recursos humanos, dos recursos financeiros. Então eu tenho um módulo lá para gerenciar, por exemplo, recebimento fiscal, contas a pagar e receber, fluxo de caixa, né? Na parte de recursos humanos, folha de pagamento e vai por aí afora. Os módulos que estão a cargo de suportar a tomada de decisão em relação à indústria, né? Em relação à gestão de produção, a esse conjunto de módulos a gente chama MRP2. Então é um subconjunto do ERP. Como eles são organizados em módulos, é um subconjunto de módulos referentes à gestão industrial que é chamado MRP2. Luiz, a York implantou o MRP2, não é? E qual foi a importância assim, da implantação desse modelo de gestão industrial dentro da empresa? Bom, para nós, sem dúvida nenhuma, boa parte do nosso sucesso na indústria automobilística, hoje a gente é um dos principais, se não o principal fornecedor dentro dos produtos que nós fazemos, para a indústria automobilística, na área de exportação de materiais para confecção de móveis, principalmente que vão em couro também. Então, são móveis de alto valor agregado, então eu preciso ter uma qualidade muito alta, os clientes são muito exigentes. E a técnica que tem que estar intrínseca dentro do produto é muito grande. Então, sem esse sistema, eu tenho certeza que a gente não poderia estar atendendo esse mercado hoje. Porque isso não é só qualidade, tem prazo de entrega, velocidade, atendimento e uma ação rápida de desenvolvimento de produtos. E quais são assim, os resultados efetivos da empresa? Assim, a empresa implantou, né? E o resultado que trouxe, assim, de uma forma geral, como é que você pode avaliar o resultado final, assim, de antes e depois da implantação do MRP2? Bom, eu posso dizer que nos últimos 4 anos nós crescemos nesse mercado de exportação e indústria automobilística 119%, que é um número bastante significativo nessa área, que é uma área muito competitiva e com clientes bastante exigentes. Cresceram 119% no mercado de exportação ou na própria empresa? Não, entre exportação e indústria automobilística. Ah, sim. Que são os mercados mais exigentes que nós temos. E ali vocês cresceram quase 120%. Isso. Isso, na minha opinião, 90% devido a esse sistema que eu tenho de gestão. Henrique, como é que você avalia assim, a questão você falou do MRP2, né? Inclusive implantado na York. Como é que está assim, em termos da indústria brasileira em relação à indústria mundial? O Brasil assim está no nível, digamos, avançado, ou está atrasado, ou está num patamar assim razoável? Como é que você avalia? Olha, é sempre difícil a gente falar do Brasil como um todo, né? Coeso. Na verdade, o Brasil é o país dos contrastes, né? Então, a exemplo do que a gente tem em relação às discrepâncias sociais entre pessoas muito pobres e pessoas muito ricas, a gente também tem, vamos dizer, empresas que estão muito avançadas e que conseguem combater de igual para igual concorrentes internacionais. A York, nesses mercados, é um exemplo disso daí. A gente tem exemplos de até maior visibilidade, como a Embraer, como Natura e etc., que são empresas de classe mundial. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem empresas que lutam muito para conseguir chegar em níveis de qualidade, velocidade, confiabilidade das entregas, né? Serviço associado ao fornecimento dos produtos que seja competitivo em nível mundial. Essas empresas, até antes de 1990, quando a gente tinha uma proteção alfandegária maior, até que elas podiam, vamos dizer, sobreviver, porque elas precisavam competir com outras empresas que também tinham um certo nível mais baixo de capacitação gerencial, de tomada de decisões.
e, por conseguinte, de desempenho. Com a abertura dos mercados, o que começou a ficar muito claro para essas empresas é que, para elas sobreviverem mesmo nos mercados domésticos, elas teriam que ser boas em nível mundial, porque os concorrentes em escala mundial estavam vindo aqui roubar os seus mercados. Então, o que a gente nota é que, a partir de 1990 em diante, houve um crescimento muito intenso, não só das pequenas, das médias e das grandes também, de atualização de práticas, né, para conseguir se tornar mais parelhas com esses concorrentes internacionais. Hoje eu diria que, em termos médios, os bons gestores e as boas empresas brasileiras estão no mesmo nível das boas empresas estrangeiras, e as más empresas brasileiras estão no mesmo nível das más empresas estrangeiras. O que talvez as empresas estrangeiras dos países mais avançados tenham de vantagem é que eles têm estado num mercado mais competitivo há mais tempo. Então, trilharam esse caminho há mais tempo. Aqui a gente ainda acha muito uma resistência, muitas vezes grande, do próprio executivo de usar técnica que transcende um pouco o uso exclusivo da intuição. Como, na verdade, essas soluções tecnológicas, né, baseadas em computador, são cada vez mais disponíveis, são cada vez mais baratas, é muito frequente que a grande maioria das empresas tenha essas soluções, porque a oferta de soluções também é muito ampla. Eu tenho soluções pequenas e baratas, médias, grandes e caras e assim por diante, mas elas estão, vamos dizer, disponíveis para uma maioria de empresas. O que a gente acha de diferença, de fato, entre as empresas em termos de desempenho, não é que umas têm essas soluções e outras não. A maioria tem essas soluções. A diferença que faz é o quanto cada uma dessas empresas consegue tirar de benefício competitivo da tecnologia. Eu costumo brincar com empresários com quem a gente discute isso, com alunos, que talvez não seja a hora mais de a gente investir adicionalmente em novas soluções tecnológicas, mas sim de tirar mais das soluções tecnológicas já existentes. Porque o nível de desenvolvimento que elas chegaram, né, ao qual elas chegaram já há 2, 3 anos atrás, tem uma suficiência para alavancar o desempenho das empresas, né, tremendamente. A diferença da versão desse ano para a versão do ano seguinte, que pode fazer uma diferença grande em termos de custo, em termos do desempenho talvez não seja tão significativa. O importante é a gente conseguir tirar o máximo dessas soluções eventualmente já compradas, né? E aí entram os aspectos de capacitação gerencial mesmo, da implantação desses sistemas. Ou seja, não basta ter a solução tecnológica, é preciso saber como tirar o máximo dessa solução tecnológica. Ok. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida. FURB TV, uma maneira diferente de pensar. Voltamos a conversar com o professor Henrique Luiz Correia, que é professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e com o executivo Luiz Fernando Grespan Renzo, que é diretor da York, empresa também de São Paulo. Luiz, o que levou a York a implantar esse modelo? Quer dizer, foi só exportação ou teve algum outro motivo? Qual foi assim a necessidade que você, né, e a empresa sentiram para a implantação do MRP2? Na verdade, a exportação e a indústria automobilística foi consequência dessa implantação. Há cerca de 10 anos atrás, eu me vi praticamente perdido. Nós tínhamos na York, quando eu entrei, mais de 2.000 produtos diferentes, considerando cores, gravações e estruturas de produto. Tínhamos estoque de aproximadamente 3 meses de produto acabado e mais ou menos a mesma coisa de matéria-prima. Uhum. Prazo de entrega, 66 dias, nosso prazo médio de entrega. Numa época que a inflação era galopante, 15, 20% ao mês. Tínhamos as ordens de produção, para cada cor de produto tinha que ter um pedido de venda.
Então, e as ordens de produção eram definidas pelo gerente da fábrica que pegava aquele bolo de pedidos de cada cor e decidia, vou produzir hoje o preto. Então, os pedidos eram entregues em 60 dias e a maioria das vezes não eram entregues o pedido total, era entrega parcial. Algumas cores ficavam para o próximo embarque. Então, diante disso, eu falei assim, precisamos de uma solução um pouco mais ágil e provavelmente vai ter que ser informatizada. E isso foi que nos levou a optar pelo ERP. E assim, em termos bem de comparação mesmo de resultado, né? Você falou em 60 dias de entrega e todas aquelas estatísticas. E quais são os números hoje? Sim, você mais ou menos, né? Sim, tranquilo. Hoje nós trabalhamos com Marco Polo, sistema Kanban. Eu digo Marco Polo, mas às vezes nem sempre diretamente para a montadora. Às vezes eu entrego para o fornecedor da montadora. Mas os produtos que vão para Marco Polo, para General Motors, é just in time. Então, nosso prazo de entrega é quase que imediato. É por pedido, então, quase? Trabalhamos exclusivamente por pedido. Por pedido. Por pedido. Nosso prazo de entrega é normal. Se um cliente normal, que nem é nosso cliente normalmente, prazo de entrega, 10 dias hoje. E nós temos mais de 2.000 produtos em linha e só trabalhamos com pedido. Não temos nenhum planejamento de estoque. Estoque quase zero. De produto acabado. O estoque não é zero porque eu tenho um lote mínimo de produção, mas a gente só produz alguma coisa se tiver um pedido em carteira. E na questão do estoque da matéria-prima que você colocou que tinha para 4 meses, não é? Antes da importação. 3 meses. 3 meses. E isso aí, como é que está hoje? Assim? Hoje eu tenho entregas... Isso é uma coisa que interessa muito aos empresários, né? Hoje eu tenho entregas de matéria-prima diária. Se você der uma volta na fábrica, você vai achar que não vai dar para carregar a máquina com o que está lá no estoque. Reduzimos em muito o número de fornecedores, temos fornecedores muito mais... que a gente pode confiar muito mais. Temos os prazos de entrega de matéria-prima mais curtos e a matéria-prima mais confiável. Porque trabalhamos com menos fornecedores e para eles nós somos mais importantes, porque compramos de menos, então temos volumes maiores. Então passa a ser um processo em cadeia, porque o fornecedor, nesse caso, é importante, é uma peça importante, né? Eu costumo dizer que isso é um vírus, né? Porque você implanta um sistema desse, você contamina o seu fornecedor e o seu cliente. Normalmente o cliente exige, né, e leva você é como a ISO 9000, como a qualidade, como os sistemas de gestão. Nesse caso, na política de compras, é importante a definição digamos, da parceria com fornecedores, menor número de fornecedores e mais parceiros? No nosso caso, foi muito importante. A gente conseguiu, com isso, melhoria do produto. Os nossos fornecedores são os mesmos fornecedores dos nossos concorrentes, mas nós sabemos hoje que nós temos um padrão de matéria-prima diferente dos outros. A matéria-prima dele, que tem, como toda matéria-prima, variáveis de qualidade ou de especificação, nós conseguimos comprar matéria-prima com a variável que nos interessa, dentro dos padrões mais indicados para o nosso processo produtivo. E onde é que você buscou o conhecimento? Daí se interessou por isso? Como é que você soube? Onde é que você buscou o conhecimento? Meu primeiro guru foi o professor Henrique. Aqui presente. Está aqui presente e responsável, então. Inclusive, eu estou aqui porque eu me sinto em débito ainda, porque esse conhecimento é um conhecimento que realmente pode trazer muito para as empresas aqui no Brasil e todo mundo vai ganhar se a gente conseguir disseminar isso aí para mais gente. Bom, professor Henrique, o responsável pela mudança, né? O senhor tem várias publicações nessa área, né? Qual a editora que normalmente publica? Aqui no Brasil, todos os meus livros são da Atlas, da editora Atlas. A Fundação Getúlio Vargas trabalha nessa linha, o senhor